Pessoal, na lista de hoje eu vou falar sobre grandes filmes do cinema que em algum momento foram proibidos ou banidos em um ou mais países pelo mundo e por diversas razões diferentes. Bora para nossa lista de hoje com os top 10 filmes banidos da história do cinema. E na nossa 10ª posição temos um filme que recentemente foi refilmado. Eu tô falando de Nada de Novo no Front. O interessante desse filme é que ele é baseado em uma obra literária que fala sobre a rotina de soldados alemães, mas o filme de 1930 foi feito por americanos e o filme era inclusive em inglês, diferentemente da refilmagem recente que foi produzida e feita na Alemanha. E o interessante desse filme é que o principal motivo de sua proibição é que ele mostra o horror da guerra de forma realista e sem romantização, o que não era muito interessante para a Alemanha nazista na época, e o filme obviamente acabou enfrentando protestos e críticas de grupos nacionalistas e militares no país que estava à beira da Segunda Guerra Mundial. De qualquer forma, é uma das melhores obras de guerras já feitas, tanto o filme original quanto a refilmagem do ano passado, uma história espetacular, Nada de Novo no Front. E na nossa 9ª posição temos um dos filmes mais recentes da nossa lista. Eu estou falando de O Segredo de Brokeback Mountain. Esse é um filme americano de 2005, dirigido pelo grande Ang Lee e que gerou muita controvérsia devido ao tema central de um romance entre dois homens, algo que, por incrível que pareça, em 2005 ainda era um tabu em muitos lugares. Ainda por cima, o filme se passa em um universo muito masculino, que é a história basicamente de um casal de vaqueiros que se apaixonam um pelo outro durante o verão no Wyoming e tem esse relacionamento secreto por muitos anos em uma sociedade e em um universo completamente homofóbico. Embora passe muito longe de ser grosseiro ou ter grandes cenas de sexo, o filme apresenta, claro, cenas de intimidade entre os dois homens, o que gerou protestos de alguns grupos religiosos e conservadores que o consideravam ofensivo e imoral. E o filme acabou também sendo banido em alguns países, incluindo o Kuwait e a China, além de enfrentar restrições de exibição em muitos outros países. De qualquer forma, O Segredo de Brokeback Mountain é um filme belíssimo e um marco na representação LGBT no cinema. Aliás, um filme que vai muito além de carregar bandeiras, mas que constrói personagens complexos e inesquecíveis. Um filme que quem não conferiu, vale a pena conferir. O Segredo de Brokeback Mountain. E em 8º lugar temos Salò ou 120 Dias de Sodoma. Esse filme gerou muita controvérsia e foi banido em vários países devido ao seu conteúdo altamente perturbador e extremamente gráfico. O filme é baseado no romance 120 Dias de Sodoma de Marquês de Sade e retrata um grupo de fascistas italianos que sequestram um grupo de jovens e os submetem a abusos sexuais, tortura e violência. O filme tem muitas cenas gráficas de violência, sodomia e canibalismo e é considerado um dos mais perturbadores já feitos. Ele foi banido de vários países, incluindo Itália, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e até o Canadá. Além disso, nos outros países em que o filme foi lançado, ele apenas pôde ser lançado com cortes e várias restrições. Mas apesar de toda essa polêmica, não há como deixar de considerar esse filme uma obra-prima do cinema pela sua análise precisa da corrupção humana e da nossa degradação moral. Meu 8º colocado na lista de hoje. Em 7º lugar temos uma das minhas comédias favoritas de todos os tempos, do melhor grupo cômico da história do cinema e também da televisão. Afinal, eu estou falando de Monty Python, grupo que foi lançado inicialmente pela televisão britânica. E o filme que está na nossa 7ª posição é A Vida de Brian. Embora nem seja o filme mais ofensivo do Monty Python, a verdade é que a obra é uma sátira à história bíblica de Jesus Cristo e conta como um homem chamado Brian, que é confundido como Messias, traça um caminho paralelo ao de Jesus Cristo.
Enfim, o filme é muito irreverente e tem piadas que na época foram consideradas extremamente ofensivas à religião, embora hoje em dia passariam no cinema sem problema algum. O filme foi banido em alguns países, inclusive no Reino Unido e na Irlanda, região de onde vem o grupo Monty Python, além de enfrentar protestos e críticas de grupos religiosos em todo o mundo, mas é claro, é uma das comédias mais clássicas da história do cinema e que eu continuo considerando uma obra-prima do humor, A Vida de Brian. E na sexta posição temos o filme que muitos consideram a grande obra-prima do grande cineasta Bernardo Bertolucci. Um filme que gerou muita polêmica devido à sua natureza sexual explícita e polêmica. O filme conta a história de um homem mais velho, interpretado por Marlon Brando, que inicia um relacionamento sexual com uma mulher mais jovem em um apartamento de Paris. O filme acabou gerando muita polêmica por suas cenas de sexo e violência gráficas, bem como suas implicações controversas em relação ao consentimento sexual, algo que gera polêmica e discussão sobre o filme até hoje. E claro que o símbolo dessa polêmica é a cena com a manteiga. Em alguns países como o Reino Unido, o filme foi proibido ou censurado, enquanto em outros países, incluindo os Estados Unidos, o filme foi lançado com classificações restritivas de idade e cortes das cenas mais polêmicas, incluindo, é claro, a tal cena com a manteiga. Enfim, embora seja um filme controverso hoje em dia e embora algumas polêmicas lançadas pelo filme façam sentido, não há como negar que é um filme marcante da história do cinema, com sua representação intensa e emotiva do relacionamento humano, O Último Tango em Paris. Na nossa quinta posição temos outro filme que gerou polêmica pelo retrato de Cristo, mas nesse caso, diferentemente da vida de Brian, a abordagem não é pelo humor. Eu estou falando aqui de A Última Tentação de Cristo, mais uma obra-prima de Martin Scorsese. O filme foi lançado em 1988 e é baseado em um best-seller com o mesmo nome. E o filme basicamente imagina um final alternativo para a vida de Cristo, no qual ele é tentado abandonar a cruz e viver uma vida comum. Evidentemente, por apresentar uma face mais vulnerável de Jesus Cristo, o filme foi muito criticado por grupos religiosos por sua interpretação não tradicional da história de Cristo e por suas cenas de nudez e violência. Em alguns países, incluindo o México, o filme foi completamente proibido, enquanto em outros lugares, como o Brasil, por exemplo, o filme foi permitido com restrições de idade e após diversas revisões. Mas apesar de toda a controvérsia gerada e apesar de ser um filme até meio esquecido de Martin Scorsese hoje em dia, eu continuo achando A Última Tentação de Cristo um filme belíssimo, meu quinto colocado na lista de hoje. E na nossa quarta posição temos um filme que criou um gênero. Eu estou falando de O Massacre da Serra Elétrica, o filme que criou o gênero de slasher. Embora hoje em dia esse tipo de filme seja bastante comum, na época de seu lançamento, essa obra foi considerada extremamente violenta e perturbadora e foi proibida em diversos países. O filme, que foi lançado em 1974, conta a história de um grupo de amigos que são perseguidos e atacados por uma família de assassinos canibais no Texas rural. Além de ser um divisor de águas ao criar um subgênero completamente novo dentro do gênero de terror e usando o gore de maneiras inovadoras, a verdade é que a obra acabou se tornando um grande sucesso e por isso mesmo imitada à exaustão até hoje. Enfim, não há como negar que O Massacre da Serra Elétrica é um clássico do terror e que a sua proibição inicial não fazia o menor sentido. Em quarto lugar, O Massacre da Serra Elétrica. E na nossa terceira posição temos um dos filmes mais sexuais e sensuais de todos os tempos, O Império dos Sentidos. Esse filme japonês de 1976 foi uma das obras mais explícitas e sexuais lançadas no cinema até aquele momento, sem ser um filme pornográfico. O filme é baseado em eventos reais e retrata um caso amoroso obsessivo entre um dono de uma pousada e uma empregada que leva a atos sexuais cada vez mais extremos e violentos. O filme foi banido de muitos países, incluindo o próprio Japão, que produziu o filme, além de Austrália, Singapura e Noruega, e em muitos outros países foi lançado com vários cortes e restrições de idade.
De qualquer forma, não há como negar que O Império dos Sentidos é uma obra-prima do cinema, principalmente pela sua representação visceral e complexa da sexualidade e das relações humanas. Meu terceiro lugar. E na nossa segunda posição, temos um outro filme de terror que foi banido dos cinemas em muitos lugares quando foi lançado e acabou se tornando uma das maiores obras do cinema de terror e do cinema como um todo de todos os tempos. Eu estou falando de O Exorcista. Lançado em 1973 e dirigido pelo grande William Friedkin, o filme conta a história de uma menina possuída pelo demônio e as tentativas de exorcismo para salvá-la. O filme foi considerado extremamente perturbador na época de seu lançamento e, evidentemente, como acontece com outros filmes da nossa lista, foi banido de diversos países, incluindo Irlanda, Singapura e África do Sul, e em alguns lugares foi lançado com uma versão censurada. Mas mesmo assim, mesmo sendo banido em muitos lugares e mesmo passando com cortes em outros, o filme foi um sucesso absoluto de crítica e público e é considerado até hoje um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. O Exorcista, meu segundo colocado. E na nossa primeira posição temos um filme que acabou de estar no topo de uma outra lista que eu fiz aqui, que foi dos top 10 filmes de Stanley Kubrick. Eu estou falando de Laranja Mecânica. Laranja Mecânica está para mim sem dúvida entre os melhores filmes de todos os tempos. Mas assim como aconteceu com outras obras da nossa lista, ele apresenta cenas gráficas de violência e sexualidade, assim como temas complexos como violência juvenil, controle da mente e a noção de livre-arbítrio. Enfim, não é nenhuma surpresa que um filme como esse, com ideias tão complexas, principalmente de rebeldia contra o Estado, em uma época onde o Estado era muito controlador e onde a gente ainda vivia sob a sombra da Guerra Fria, não iria agradar muita gente e por isso mesmo foi proibido em diversos países, incluindo Irlanda, Austrália, Inglaterra e vários estados dos Estados Unidos que exibiram o filme apenas com diversos cortes. E o mais interessante é o seguinte, em muitos lugares os trechos que eram cortados de Laranja Mecânica não eram nem os mais violentos ou gráficos, mas sim aqueles que o Estado considerava que tinha as ideias mais perigosas. Ou seja, uma obra-prima absoluta do cinema que conseguiu ser censurada não apenas por aquilo que exibia, mas pelas ideias que transitavam pela sua obra. Laranja Mecânica, meu primeiro lugar.